Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Estamos aqui com alegria, com muita gratidão. Como sempre, gravar destinos é por emoção. Quando começamos a tocar na história, a trazer para fora, as lágrimas correm. E já vimos isso acontecer aqui. Mas agora são lágrimas, né, de gratidão, de alegria, por ver tudo que o Senhor é capaz de fazer por alguém que abre o coração para Ele. Não é tarde demais. Bom, ninguém é novo demais, nem é velho demais para viver a glória de Deus. É óbvio que a Bíblia fala que quanto mais cedo você entregar a sua vida para o Senhor, mais paz, mais solidez você terá, longevidade. E a Bíblia diz assim, o título é Joaquim é liberto da prisão. Quem foi Joaquim? Um descendente de Davi. Depois de 37 anos na prisão, ele foi liberto. E foi tirado dele as roupas da prisão. E ele foi levado para a mesa do rei. E recebeu uma pensão vitalícia do rei. E essa história é incrível porque fala da restauração do povo de Deus. Que não é tarde demais. Quando você abre o coração para o Senhor, Ele pode curar o seu destino. Ele curou o destino de Joaquim. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro. E Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, durante todos os dias da sua vida. É incrível. Quem olhava pensava, acabou para Joaquim. Mas chegou o tempo daquele cativeiro ser virado. E ele foi honrado e passou a estar na presença do rei. É o que o Senhor faz quando nós abrimos o coração. E o Senhor fez isso na vida de Joaquim por causa de Davi. As escolhas que nós fazemos, elas afetam os nossos descendentes. As guerras que nós não lutamos, nossos filhos terão que lutar. Mas as guerras que nós lutamos e vencemos, nós os libertamos. E aqui nós temos um casal jovem que tem, sabe, essa carinha de menininhos, mas eles não são tão menininhos assim. Eles já têm idade, eles já têm experiência com Deus,
estão casados, estão felizes, estão libertos e vieram aqui hoje para edificar a nossa fé. Sejam muito bem-vindos, Lohan Amém. e Esther. Esther é estrela, né? Sim. E você está muito bem, eu já falei que você está bem de ruiva, está muito bem de ruiva. Obrigada. Ô, Lohan, vamos lá. Você e a sua mãe, vieram para a igreja, ainda na Celso, quando você tinha 4 anos de idade. Sim. 4 anos. E ela já foi em busca de Deus por causa do lar que era disfuncional. Sim, sim. Ela conheceu a Deus numa igreja local, lá de onde a gente morava, onde eu morava. Uma igreja local. Mas conhecer a Deus foi aqui no ministério, né? Ela conheceu o programa, se interessou, viu que era na Celso e foi. Mas tinha muitas questões ainda internas, né? Então uma ofensazinha abalou ela. Uma coisinha de uma obreira, que a obreira falou algo, ela se ofendeu e parou de vir. Simplesmente parou de vir. E eu era pequeno, eu acompanhava ela. E aí saímos da igreja e deu no Bom, que deu. se a vida não ia bem, depois disso, A vaca foi pro brejo. aí é que ficou ruim mesmo. Foi. Lohan, vamos trazer um pouquinho. Como que era o seu lar? Você disse muitas brigas, agressões, que o seu pai bebia, usava drogas, espancava sua mãe, quebrava tudo em casa. Eles viviam uma vida também mundana, de muitas festas, baladas, parece, e imoralidade. Imoralidade, sim. Ele batia nela, né? E sim, balada, imoralidade, um contexto imoral. Tinha no celular, né? Eu vi coisas entre os dois, palavras, atitudes do meu pai, né? Com outras mulheres. Então... Você disse que o seu pai mexia com mulher na rua sem sim. nenhum temor. Tava dirigindo, aí passava assim, falava assim, ó, eu não sei assoviar. Ei! E aí falava, elogiava ela, né? Mas não dava um bom exemplo. E você foi criado nesse contexto. Criado nesse contexto. E isso foi entrando. Foi pegando. Porque é o espírito do lugar, é a influência, é o padrão. Foi o que eu falei. Eu estava sempre no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. A primeira situação, né, desse espírito imoral da casa, eu pequeno, de 6 anos, eu fui buscar um brinquedo na casa de um menino. Minha mãe falou assim, vai buscar o seu brinquedo na casa de fulano. Eu fui buscar. O menino da minha idade, de 6 anos, ele disse assim, eu só entrego o brinquedo se você fizer tal coisa comigo, se você fizer o sexo oral comigo. Só te entrego se você fizer isso. Da minha idade, o menino tinha. 6 anos. 6 anos. Mas vamos lá. Quando a sua mãe se desviou, você estava com 4. E foi a partir dali, e foi por uma pequena coisa, ela ficou chateada com algo, boba, ela parou, e aí tudo desandou de vez mesmo. Ficou pior. Horrível. A minha relação com ela, eu e os meus irmãos, eu cresci muito revoltado. Você disse que se apanhou muito. Apanhei. Muito. Em parte, eu aprendi, né? A vara ensina, educa, né? Mas era uma vara dura, era dura, era uma correção muito rígida. Então, eu apanhei muito. Então, para algumas coisas eu aprendi. Eu era uma criança muito educada. Na frente dos outros, eu falava muito bem. Muitos me elogiavam, mas dentro de mim tinha essa revolta contra ela, pelas surras. E não mudava.
né? Porque algumas vezes ela descobria de algumas situações que eu fazia. Então, na verdade, não é que você mudou. Sim. Você criou um personagem. Exato. Diante das pessoas, você era uma pessoa. Sim. Mas na vida privada, oculta, você era uma pessoa revoltada. Você disse que você repetia esse padrão com seus irmãos, deles terem pavor de você. Desespero. Você via no rosto deles. O do meio, principalmente. Não queria estar perto de mim. Não queria estar perto de mim de forma nenhuma. Você batia muito. Eu batia muito. De diversas formas. Com chinelo, com soco, com chute. Eu xingava muito. Eu falava que eles eram inúteis. Que não serviam pra nada. Você não faz nada. Você é inútil. Olha, eu faço tudo. Você não faz nada. Porque eu ajudava nas organizações de casa. E diziam isso pra mim. Nossa, o Lohan faz as coisas, né? Então eu usava isso a meu favor. Vocês são inúteis. Não faz nada. E isso machucou muito eles. Tinham pavor de mim. Não gostavam de mim. Não gostava. Não. E aí, a vida foi descendo, foi. Aos 6 anos de idade, você teve a primeira relação homoafetiva. Sim, 6 anos. Foi o que eu contei. Fui buscar o brinquedo na casa do menino. E ele falou, faz, senão eu não dou. E eu não sabia o que era aquilo. A imoralidade entrou sem eu saber o que era. Foi antes de eu ver as coisas no celular, foi antes de tudo. Esse foi o primeiro caso de eu ter contato com a imoralidade. Se eu tive antes, eu não me recordo, mas esse foi o primeiro contato do menino. E a partir disso, não parou mais. Fui com ele diversas vezes, fui com outros diversas vezes. E aí eu comecei a ver as coisas no celular dos meus pais, ver os meus pais. Então, tudo me levava para isso. Eu estava na rua com alguns jovens que eu nunca tinha visto, e eles me perguntaram, você faz tal coisa? A questão da masturbação, você faz tal coisa? Usaram um termo feio, um termo ruim. E eu entendi que era ampulheta, um relógio de areia. Achei que fosse isso, mas você sabe o que é isso? Eu falei, eu sei, é relógio de areia. Eu falei, não é isso, é outra coisa. E aí entrou a masturbação. No outro caso, eu estava na casa de um outro menino jogando videogame na casa dele. Ele pôs a mão na minha parte íntima e falou assim, ó, você tem que fazer tal movimento, senão o cogumelo da sua parte íntima vai crescer. Você não pode deixar crescer, tem que fazer tal coisa. Faz no chuveiro, ele falou. Faz no banheiro isso. E nesse tempo... Ou seja, a falta de estrutura dentro de casa fez com que você fosse aprendendo com o mundo e da pior maneira. Os piores termos, as piores palavras, as piores coisas. Eu descobri coisas que um adulto às vezes não sabe o que é. Pornografia, masturbação e uma vida sexual ativa. E isso só cresceu. Só cresceu. Não parava. Eu queria. E eu fazia, eu ia atrás. Teve vezes que tá chovendo. E eu queria tanto que eu saí na rua, bati na casa do menino e chamei ele. Eu nunca deixei explícito, né? Eu quero fazer tal coisa. Mas vamos jogar videogame, não sei o que lá, vamos fazer alguma coisa. Pra ir atrás daquilo. Só que você disse que ao mesmo tempo que você queria, você não se sentia bem e você dizia para você, não, mas eu quero uma família, eu quero casar, eu quero ter uma família. Por quê? Com 4 anos eu estava na igreja. Minha mãe, como eu disse, ela descobriu algumas coisas, então ela dizia, isso é errado, não faz isso. Dentro de mim eu sabia que era errado, mas eu não conseguia parar. Eu me viciei naquilo, era muito prazer, na minha cabeça era muito bom, então eu não parava. Eu sabia que era errado, dentro de mim eu sabia que aquilo era errado, mas eu não parava. E eu queria uma família. Eu sempre quis, sempre foi um sonho, desde pequeno eu falava aquilo. Eu quero casar, eu quero ter minha família, eu quero casar. Só que aí sozinho, ninguém ouvia a outra parte, né? Mas como que eu vou casar? Não tenho desejo pelo outro sexo. O desejo sexual, né? Eu não tenho. Você dizia, eu não tenho desejo por mulher. Isso, não. Não tenho atração, não quero. Não.
Eu gostava da pessoa, gostava de estar perto, gostava daquele romance de adolescente, achava legal, mas aquela atração, aquela vontade, não tinha. Não tinha. De forma nenhuma. Eu falava assim, meu Deus, como eu vou casar? Como eu vou fazer? Não tem como. Não tem como. Com isso, você não estava construindo nada, criando um padrão, fortalecendo esse padrão dentro de você. Seus irmãos tinham pavor de você. Sua relação com a sua mãe era conturbada. Eu era revoltado com ela. Eu batia a boca com ela. Eu brigava. Você odiava seu pai? Odiava meu pai. Pelos contextos, né, por ver as brigas. Minha mãe também sempre foi muito agressiva. Ela não ficava quieta nas brigas, né? Ela não era uma refém, ela brigava também. Mas ainda assim era minha mãe, né? Meu pai estava batendo na minha mãe. E eu via as brigas, teve vezes que minha avó morava embaixo, eu morava em cima. De eu descer na casa da minha avó e só ouvir a gritaria dos dois. E eu desesperado. Minha mãe gritando e meu pai brigando com ela. E eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo. Tanto que quando houve o divórcio entre os dois, eu comentei com a minha mãe, né? Nossa, agora tem paz, a gente tem paz em casa agora. Não tem mais briga. Acabou. Acabou isso. E a sua mãe, ela continuou a vida, ela também se relacionava com outras pessoas. Muitos homens levavam pra casa. Não só os homens, né? Amigos. E não ia pra balada, fazia balada em casa, né? Então, minha avó não gostava, minhas tias, ninguém gostava, eu não gostava. Mas tinha esse contato com a bagunça. Né? E isso potencializava em Claro, você. Claro, porque ela fazia bagunça e falava assim, olha, já que eu tava fazendo festa, eu vou dormir na casa de fulano, tá bom? Eu vou lá dormir na casa de fulano porque eu quero ficar na casa dele, vou jogar videogame. Falava sempre isso, vou jogar videogame, mãe. Se eu jogar videogame na casa de fulano, a gente vai sair, a gente vai fazer alguma coisa. E eu ia. Falei assim, então já que você vai ficar aí na festa. E ela nem suspeitava alguns momentos. Como eu disse, ela descobria algumas vezes. Mas teve um tempo que eu não descobria mais, ela não sabia mais o que eu fazia. Ela trabalhava muito, estava muito envolvida com o trabalho, com as coisas de casa. Então, ela, no momento de lazer, deixava e eu ia para casa dos meninos. Ficava lá. Ou seja, não tinha estrutura, não tinha controle, não tinha direção, não tinha identidade, não tinha paz, confuso. Eu vivia com medo dela descobrir. Vivia com qualquer coisa que ela falava assim, Lohan, vamos conversar. Vamos conversar. Eu falei, pronto, ela vai falar daquele assunto. Ela vai falar daquele assunto, ela descobriu de uma forma, ela sabe. Ela morrendo de medo. Vivia escondendo. Vivia assim, meu Deus, é agora. Ela vai descobrir, ela vai me bater, ela vai me expulsar de casa, não sei. Acabou. Ô, Lohan, você, com essa vida, você não tinha perspectiva de futuro. Não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Não sabia. Eu queria algumas coisas, mas eu era muito, muito irresponsável. Era muito prazer. Então, uma vida hedonista. Não era só isso que você buscava. Não era só imoralidade. Aquele prazer na imoralidade. Eu queria perder tempo com vídeo inútil. Eu ficava assistindo muito desenho. As conversas eram inúteis, como eu dizia. Eu gostava de jogar muito videogame. Ficava muito no celular. Brincava muito na rua. Então, era uma perda de tempo. E isso não só criança, já adolescente. Né? Adolescente, eu perdia muito tempo. Eu não era aquele aluno na escola bagunceiro. Mas era mediano. Tipo assim, não fazia nada. Não tava lá, mas não tava lá. Tanto faz. Era muito mediano. Lohan, se não fosse Deus, um dia vocês voltaram a ouvir, sua mãe estava mal e ela colocou no programa Dança de Vida e a palavra você disse que foi, você conhece o caminho, então volte. Exato. Se você não tivesse voltado e ser estruturado, foi abraçado, acolhido, ensinado, você acredita que talvez nem vivo estaria mais? Provavelmente estaria na rua. Estaria vivo, eu não sei, mas a forma que eu tava, não estaria empregado, não estaria fazendo faculdade, não estaria fazendo nada.
estaria fazendo nada, eu estaria perdido. E como aquilo estava crescente, aquela situação da imoralidade, estava crescente, provavelmente eu ia descobrir, ela não ia aceitar, ela não aceita, ia me expulsar de casa, e eu ia estar na rua, como muitos estão, perdidos, sem perspectiva nenhuma. Não mesmo. Eu falo, nem estaria vivo, porque eu já vi esse caso, né? Da pessoa ir para a rua e morrer na rua. Sim, não tem segurança. Não tem Morrer na segurança rua. nenhuma. Né? Foi o caso muito parecido, foi expulso, porque aí os pais não aguentaram, a mãe, na verdade, não aguentou, e mandou e morreu na rua. Ela só teve a notícia que estava. Porque um lar disfuncional vai puxando um abismo, puxa outro abismo, que puxa outro abismo. Tudo ficava pior. Tudo. Então, a minha revolta era maior. Teve vezes, eu batia só nos meus irmãos, eu contei pra senhora. Mas a minha mãe não parava de me bater. As contendas entre eu e ela eram constantes. A gente discutia muito, porque eu tinha raiva dela, porque ela me bateu. Duramente. Então, eu já um pouco mais crescido, ela voltava a me bater e eu queria devolver. Eu quase cheguei eu não cheguei a bater, mas eu quase cheguei a bater. Uma vez ela correu atrás de mim com um cabo de vassoura. Você fala, quase chegou a bater nela. Exato. Você disse também que você levou faca para a escola? Levei uma faca para a escola. Eu era perturbado. Os meus amigos iam para casa da minha mãe, eu sempre limpei a casa da minha mãe. Na ausência dela, trabalhando, eu ficava para organizar a casa. E eu chamava pessoas para me ajudar, amigos da rua para me ajudar a arrumar. Eu falei assim, você quer brincar comigo? Mas ele falava, vamos brincar, Lohan. Tá bom, vamos brincar. Mas eu tenho que arrumar a casa primeiro. Me ajuda. Quando eles entravam, eu pegava uma faca e ameaçava eles. Faz pra mim, senão eu vou te esfaquear, senão eu vou furar você. Faz pra mim. Você fazia isso com amigos? Amigos. Já fiz isso com as amigas da rua, amigos. Fiz isso com muitas pessoas. Eu tinha uma mureta na casa da minha mãe. Eu sentava em cima da mureta, ficava olhando, lavava a louça e falei assim, faz. Senão eu vou fazer. Eu vou te coisar, vou te esfaquear, vou te furar com a faca. E assim, eu era perturbado. E eu era covarde também. Quem era mais forte que eu, da rua, eu não fazia isso. Só fazia com quem era mais fraco, né? Eu diria um refém. Fazia isso. Mas ainda assim, eu girava essa revolta em mim para devolver no final. Em algum momento eu ia retribuir. O tempo todo, na verdade, você queria... É como se você responsabilizasse, quisesse que alguém pagasse aquela dor que você sentia. Exatamente. Alguém precisava pagar pelo que eu fiz. Então, se eu estou recebendo, você vai ter que receber. Exato. Também. Foi o que aconteceu com os meus irmãos, com o pessoal da rua e com todo mundo que se aproximava. Quem via de longe é um menino de ouro. Falavam isso, Lohan é um menino de ouro. Lohan é um menino de ouro, educado, obediente. Como eu disse, era mediano, né? Mas para eles eu era bom na escola, né? Então... Na verdade, você criou um personagem, né? Para quem você queria convencer, você tinha uma cara. Sim. E para aquelas pessoas que você não tinha nenhum apreço, nenhum respeito, sim, você descarregava seu ódio. Exato. Meu filho, bom, você veio, sua mãe voltou com você, você foi ficando, a palavra foi entrando, você queria ficar aqui o tempo todo, sim, porque era onde você encontrava paz, você encontrou um pai, sim, e você foi liberto. Fui liberto. Nossa, bispa, que eu falava que eu preferia ter matado alguém ou roubado do que ter feito o que eu fiz, né, na questão da imoralidade. Era muito ruim, porque eu me sentia horrível. A pior pessoa do mundo. Você fala que quando você foi tomando consciência... Exato. Consciência. Quando você tomou consciência, sim, você ficou envergonhado. Que eu preferia ter matado alguém, roubado, feito alguma outra coisa do que ter feito Era o que você pensava. Do que ter feito o que eu fiz. Foi o impacto. Foi. Eu me sentia horrível. Horrível, sujo. E eu lembro do versículo que fala, né? Quem muito é perdoado, muito é grato. Né? Muito, não sei se é dessa forma, mas nesse contexto. Quem foi muito perdoado,
muito vai ser grato. E quando eu fui perdoado, tive consciência do que Jesus fez por mim, da libertação, nossa, eu me aproximei muito mais do Senhor, me apaixonei mais. Tanto que as outras coisas, os desenhos, as futilidades que eu fazia, né, os videogames, as brincadeiras não tinham mais peso. Não queria mais. Não fazia falta. Eu me enchi em Deus. É porque você encontrou o caminho, encontrou propósito, encontrou um padrão também que não tinha como. Para onde você se virava, todos falando a mesma língua, Exato. o mesmo Sim. espírito, a mesma visão. E eu comecei a falar a mesma língua. Né? O pessoal costuma dizer nos cultos que às vezes ela grita, né? Aí eu tava orando na madrugada, gritando. Só que eu não tava nem chum, tava orando, né? E tava falando alto, na verdade. Falei assim, nossa, filho, você tá fervoroso, né? Eu falei assim, ué, tem que estar no espírito. Eu falava. Porque entrou, né? A glória de Deus entrou. Lutas e lutas na identidade. Foram muitos desafios. Quer dizer, não vamos falar aqui, né? Fui liberto, assim, foi um processo, mas foi liberto. Foi o processo, o intensivão. E você teve que ter bastante ajuda, né? Sim, aconselhamentos. Orações quase que diárias com imposição de mãos, né? Oraram por mim. Então, foram investimentos. Mas o que foi limpando a consciência corrompida foi a palavra do altar. Não tem palavra como do ministério. Porque eu ia para outras igrejas locais. Vinha de Poá, tinha igrejas locais lá. Então, não tinha palavra, mas tinha muito louvor. Tinha mais louvor que palavra. Então aquilo não entrava, não mudava. E aqui eu fui ouvindo, e aquilo foi mudando, a minha mente foi mudando. E eu fui tomando consciência, isso aqui não é assim. E a gente deixava na casa firme, em casa, na TV, ia passando, e a gente participava dos jejuns. Eu gosto do termo, foi nos 52 dias, porque o rompimento foi nos 52 dias, de 2021. 2021 foi nos 52 dias. Minha mãe, a gente estava vindo em março, a gente começou a vir, né, na questão do programa, a gente ouviu o programa e voltou. E foi se aproximando dos 52 dias. Eu falei assim, mãe, eu que falei, eu quero fazer. Eu quero fazer 52 dias. Eu falei assim, então vamos fazer, mas tem que vir todo dia? Eu falei assim, amém, Deus vai dar graça. E a gente foi vindo. Foi na questão que veio a palavra de Moisés, né, para confessar, para tirar o corpo debaixo da areia, confessar os pecados para minha mãe. E quando eu confessei os pecados para ela, eu rompi com as amizades, porque eu não tinha rompido ainda falava com as outras pessoas. Não me envolvia, mas ainda conversava com eles. Tinha aquela amizade ainda. Então, aí eu rompi a amizade, rompi as pessoas, tirei pessoas das minhas redes sociais, eu fiz uma limpa no meu YouTube, coisas erradas que tinha, eu limpei o YouTube e me enchi da palavra. E foi isso que mudou. Foi um intensivão. Foi ouvir os cultos, os aconselhamentos. Eu lembro de coisas que ficavam na minha cabeça, né? Você não é assim, você não nasceu assim. Eu já ouvi de uma liderança, né? Quando eu disse que eu devia ter matado ao ter roubado, ele disse, não, mas pecado é pecado. Então você errou, agora você tem que seguir, ser livre. Sim. Não adianta mais chorar o leite derramado. Isso, faz uma risca no chão, vamos levantar. Exato. E receber o perdão, o amor de Jesus uma coisa difícil. E se levantar. Receber o perdão. Porque na minha cabeça era tão ruim o que eu tinha feito, tão ruim, eu era muito culpado. Muito culpado. Já uma culpa pesada por o que eu tinha feito. E então foi esse processo de receber o amor de Deus também. De receber o amor de Deus, porque eu não... Teve momentos, eu vi as pessoas chamando Deus de pai e eu mesmo não conseguia chamar Deus de pai. Porque eu falei assim, nossa, mas como Deus vai ser pai de alguém como eu? Eu não conseguia receber o perdão. Simplesmente não entrava. Não entrava. Não me via como digno disso. E aí eu não recebia. Não entrava. E foi mais um processo, uma insistência de Deus. Em cada palavra que vinha do altar, dos cultos, dos bispos, de pastoras,
vinham e falavam assim, não, mas você é amado. Você não é melhor que Deus. Eu ouvi de uma pastora, você não é melhor que Deus. Por que você não se perdoa? Deus te perdoou. Por que você não se perdoa? Você é melhor que Deus? Eu não sou melhor que Deus. Por que você não se perdoa? Você tem que se perdoar. Me ensinaram a lutar também. Porque depois que eu fui liberto de tudo, tinha muito pensamento imoral. Vinha as setas. Eram lançadas as setas É imorais. um processo de limpeza mesmo, né? Era uma sujeira, uma bagunça, um lixão, né? Dentro de mim. Então eu não fazia mais, mas dentro de mim eram setas, pensamentos. Eu não queria aqueles pensamentos. Não queria aqueles. E esse era um dos motivos da culpa. Como Deus vai ser pai de alguém que pensa esse tipo de coisa? Olha o que passa na minha cabeça. Não tem como. Então me ensinaram a lutar. Me falaram assim, você vai expulsar. Quando vier o pensamento, você vai falar assim, ó, sai em nome de Jesus. Com força. Me ensinaram. E eu lembro que eu estava tanto nesse processo que eu estava ouvindo um culto. Na seguida entrou um outro culto, que o nome é Pensamentos Cativos, que a senhora leu 2 Coríntios 10, 4 e 5, que tem vindo na semana. Uhum. E eu falei, não, eu levo cativo esse pensamento. Eu não penso assim. Eu não sou assim. Eu lia muito Filipenses 4:8 também, eu declarava. Eu decorei esse versículo, na verdade. Concluindo, irmãos, pense tudo que é bom, agradável. Eu decorei esse versículo. E eu declarava ele na minha cabeça. Falei assim, eu penso isso. Eu penso nessas coisas. Eu penso nessas coisas. E assim foi. Foi completamente liberto, se apaixonou pela Esther. Foi. A conquistou porque ela não queria. Nada, nem pintado de ouro. E resumindo, estão casados, felizes. Glória de Deus. É o Salmo 126, é como um sonho. Eu estava pensando nisso, Bispa. Deus encheu minha boca de riso. Tem aquele louvor, é uma nova canção. É uma nova canção. Antes a minha boca cantava pro mundo. Agora eu canto pra glória de Deus. Né? Mudou. E eu tenho uma nova vida. Eu costumava dizer, eu amo a nova vida que agora vivo. É uma nova vida, uma nova perspectiva. Tem desafios. Eu lembro que eu fui muito tentado a sair da igreja. Por erros, né? Por culpa. Olha o que você fez, olha o que você faz, os pensamentos. Você nunca vai mudar. E aí vinha o versículo. Pra onde eu irei? Não tem pra onde eu ir. Eu não quero voltar para aquele lugar. Um lugar escuro. Eu falava, Deus, eu tô errando, mas eu quero. Me ajuda. Me ajuda, eu quero mudar. Isso parte disso. A mudança da gente parte dessa vontade. Eu não quero mais. É o jugo do pescoço que a gente arranca. Uhum. Cansei desse jugo. Sim. Eu não volto para aquele lugar. Sim. Eu não vou voltar. Sim. E aí, Deus encheu minha boca de riso. E hoje está vivendo um sonho. E hoje eu estou vivendo um sonho. Um menino que era usado para destruir a mente dos irmãos, afastá-los, desonrava os pais, né? Porque eu não só queria bater, mas eu xinguei, já falei mal da minha mãe nas costas dela, né? Então, um menino que era tão transtornado, perturbado, para a glória de Deus, foi usado para evangelizar nas escolas, para ajudar pessoas. O Senhor tem feito uma grande obra na minha vida. Eu estou muito feliz. Meu filho, a primeira coisa que eu penso que você daria um conselho é que os pais não devem se desviar, né? Não. Porque foi daí que o abismo foi maior, né? É o que eu digo, já disse para algumas pessoas. A senhora já falou e eu aprendi com a senhora, né? Se não for por você, faz pelos seus filhos. E eu falo no meu exemplo, eu queria que minha mãe tivesse se mantido. Não seria a mesma história. Eu posso usar hoje, eu posso ajudar pessoas, é uma bênção, Deus não desperdiça nada, mas não precisava ser assim. Qual o conselho que você dá para um jovem que está vivendo o mesmo que você viveu? Você não é essa pessoa. Você não é assim. Tudo o que aconteceu na sua vida te levou a este lugar. Mas você não é essa pessoa. Tem libertação, teve para mim. O meu casamento é a minha maior restauração. Era impossível. E Deus é o Deus do impossível. Se você acreditar, se você se fortalecer, se firmar, não desistir, a despeito de tudo o que acontecer, das lutas, dos desafios, dos enfrentamentos, não desistir, mas insistir,
e resistir, a sua vitória vai ser grande e você vai ser completamente liberto para a glória de Deus. Amém. Esther, você já chegou na igreja com 4, 5 anos. Sim. Cheguei na igreja com 5 anos e foi com 5 anos que teve um momento que eu assisti um filme, né? E nesse filme passou ali uma cena de imoral. E daí foi onde... Com 5 anos. Com 5 anos. Você assistiu um filme imoral. Que eu assisti um filme e foi onde tudo começou. Onde aconteceu a destruição, né? A minha família, na verdade, ela já tinha ali eles já... Um histórico, de né? imoralidade. De imoralidade. E eu não sabia, né? Que a minha família tinha esse histórico. E então, isso, de certa forma, estava ali rondando, né? Sim. Então, isso sempre começou a me tentar. Me tentava. Então, despertou essa curiosidade, né? E eu comecei a assistir filmes imorais, de casais. Comecei a assistir vídeos. Você foi para pornografia? Sim, fui para pornografia. E com isso, masturbação? Sim. E daí eu não parei mais, né? Não, na verdade, eu já cheguei a confessar, mas aí eu voltava. Aquilo começou a se tornar um vício. Então, eu via filmes, ouvia áudios, via imagens, comecei a ir pro lado da masturbação, que era mais sério. E quando eu fui para esse lado da masturbação, aí que começou a... Você disse que você começou a ter uma confusão interna. Sim. Como que você fosse bissexual. Sim. Aí eu comecei a ver vídeos de mulher com mulher. E não parava mais. Só foi esses tipos de vídeos. De mulher com mulher. Então, pendia para esse lado, né? Da bissexualidade. E quando... Porque ao mesmo tempo que você achava que eu gosto de homem, mas você estava sendo levada para isso. Para gostar de mulher também. Graças a Deus, eu não cheguei a me envolver com... Não ter um envolvimento, Sim. Aquilo se concretizar, mas Não. dentro de você... Mas estava sendo ali... Aquilo existia. Sim. E desde pequena, a minha mãe fala que quando a minha irmã nasceu, eu fiquei muito... Eu me isolei, né? Eu fiquei com ciúmes. Eu não gostei de ter que dividir, né? E então eu comecei a me isolar, não falava com mais ninguém, não me sentia sozinha. Então isso acabou também interferindo, né? Eu cresci uma menina, uma criança complexada. Eu era muito complexada. Eu não gostava da minha aparência, eu não gostava do meu corpo. Eu pensava que as pessoas não me amavam. Então, eu me sentia muito sozinha, né? Você disse também que você sentia falta do seu pai. Sim, do meu pai. Mesmo ele estando ali, você sentia que ele não era tão presente. Sim, também. Mas eu também sempre tive um problema com a minha mãe. Eu não era de falar muito com ela, sabe? De conversar com a minha mãe. Você tinha uma barreira? Sim, tinha uma barreira. E isso acabou afetando, né?
Daí, quando essas coisas aconteciam, viam esses pensamentos de você não é amada, ninguém tá do seu lado, você não é capaz. Eram os momentos que eu me isolava e o diabo, ele usava isso como ele se aproveitava, né? Então, eu me isolava e ia pro celular, E aprofundava naquilo. pesquisava as coisas, filmes, e era onde eu caía. Então, começava com isso. Era uma tristeza, um vazio, que ao invés de eu ir na coisa certa, que é falar com o Senhor, ouvir a palavra, né? Não, eu ia em busca... Eu ouvia primeiro, né? Esses pensamentos, alimentava isso e sempre estava ali com o celular e era onde eu caía. Você disse que tinha um vazio muito grande. Sim. E a sua vida travada. E você era uma pessoa muito travada, até fisicamente, né? Sim. A sua postura, tanto que a sua postura melhorou demais da conta. Sim. Porque era um travamento interno que afetava o físico, né? Sim. E tudo na vida, né? Era muito insegura, muito complexada. E fazendo todas essas coisas, isso acabou me travando mais ainda. Eu já era travada com os meus complexos, e quando eu me aprofundei nessas coisas, isso me travou mais ainda. Eu não gostava de ficar perto das pessoas. Eu pensava que as pessoas não se importavam comigo, não gostavam de mim. Tinha dificuldade para falar com as pessoas. Tinha dificuldade para fazer coisas simples. Por exemplo, num restaurante, eu tinha vergonha de pegar a comida. Então, eu era muito insegura, muito complexada. E daí, com todas essas coisas, né, acabou me travando mais ainda. Travou o meu ministério, né, que eu não crescia, não tinha resultado, não fluía as coisas. Porque, na verdade, você estava mexendo com o santo. Sim. De forma profana, né? Sim. Estava achando que ia funcionar, né? Acreditando numa mentira. Acreditando numa mentira. Minha filha, faltava temor. Faltava temor. Não tinha nenhum temor. Estava na igreja, ouvia a palavra, mas não mudava. Não adianta ser filho de crente Sim. ou filho de pastor. Se a palavra não entrar, vive como um ímpio. Vive como um ímpio. Porque você, na verdade, estava na igreja, mas a sua vida era vida de ímpio, né? Sim. Eu estava na igreja, orava, lia a Bíblia, mas não mudava. Era como se eu fosse uma ímpia e não havia mudança. Minha filha, nós sabemos, né, que depois que seus pais resolveram questões, fecharam portas que estavam abertas, afetou demais a vida de vocês, o antes, essas portas abertas, e depois, né? Sim. É o que nós vemos aí fora, né? As pessoas, elas se enganam muito, porque elas vão em busca das coisas aí de fora, achando que vai ter uma alegria, né, eterna, mas não, é momentâneo. A sua vida vai travar, você não vai ter avanço, você vai cada vez mais se afundar e a sua vida vai ficar travada, né?
Então, para isso, eu tive que confessar. Eu confessei para que houvesse ali uma mudança, minha vida fluísse, né? Para que eu tivesse resultado. Porque eu não queria mais. Eu não queria mais viver isso, ter perdas. Eu estava cansada. Até E uma que... vida dupla, né? Sim. Eu era uma farsa, né? Na obra, todo mundo pensava que eu era uma pessoa santa, mas eu não era, né? Então, para minha vida fluir, eu precisei confessar. E teve um momento da minha vida que eu cheguei a ter apendicite aguda, fui pro hospital. Se Deus quisesse, se Deus não tivesse misericórdia de mim, Ele poderia ter permitido com que algo acontecesse ali. Porque já fazia 7, 8 dias que eu estava com os sintomas e eu não descobria. Ninguém falavam que não era nada grave e me mandava embora. Você ia no médico Sim, ia e no não médico, descobriam. falavam que não era nada grave e eu ia embora. Só que aí depois eu sentia novamente os sintomas. E falam que pra estourar, né, era 3 dias no máximo. E já passaram mais de 3 dias que eu tinha esses sintomas, mas Deus teve misericórdia de mim. E foi naquele hospital, né, que eu realmente me voltei para Deus e falei: Senhor, Eu sei. Emociona. foi naquele hospital que eu falei com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero mais. Eu Essa vida de engano, né? não quero mais essa vida, que eu iria me lançar inteiramente nele. Porque você vivia uma vida oscilante, né? Parava, mas voltava, parava, mas voltava, não tinha constância, Sim, né? Então, quer dizer, não havia mais nada que fazer também, né? sim. Já estava caminhando para não ter como continuar em nada mais, né? Nada mais. Eu tava caminhando pra perder a minha salvação, minha vida. O destino, né, minha É o filha? destino. O destino, né? Minha filha, você foi liberta. Eu fui liberta. Minha vida destravou de uma vez por todas. Quando eu tomei essa decisão, quando eu realmente me lancei no Senhor de verdade, decidi que eu não ia viver mais essa vida dupla. Todas as áreas da minha vida se destravou, que estava travada. Minha vida ministerial, minha vida sentimental, que eu orava tanto para me casar, né, para ter uma família, e nunca, e travado, não tinha resultado, porque precisava entregar, precisava tirar coisas que não estavam certa, e para que tudo destravasse. A minha vida ministerial, que não tinha resultado, sempre nada dava certo. E é interessante, né? Você queria continuar na igreja, queria continuar fazendo algo para Deus, mas estava aprisionada, né? E você Sim. tinha que tomar uma decisão
de abandonar aquela vida totalmente desalinhada de Deus, né? Sim. Para que a minha vida tivesse resultado, eu tinha que tomar uma decisão. E você tomou. E eu tomei. No momento de dor, Sim. de dificuldade. E foi interessante também, né, que quando houve essa mudança, Deus também restaurou você, foi restaurando sua família, restaurou seus Sim. pais, né? Sim, fez uma mudança completa. Eu hoje me amo, não tenho mais esses complexos, né? Eu me olho no espelho, eu gosto do meu cabelo. Hoje eu sou mais segura, né? Não sou mais travada igual antes. Tenho mais facilidade para falar. Que antes eu... Não falava. Nossa! Para mim era um desafio falar com as pessoas. Então, hoje fui completamente mudada através de uma decisão que eu precisei tomar. Foi totalmente liberta daquela Sim. vida, daquele Não tem engano. mais. Não tem mais. Teve um encontro com Jesus. Tive um encontro verdadeiro com Deus. Minha filha, estar na igreja sem temor a Deus é uma perda de tempo e de vida, né? Sim. É uma perda de tempo. Não adianta nada você estar na igreja, você estar ouvindo a palavra, você está em algum lugar ali ajudando na igreja e você está no pecado. Você não vai, é perda de tempo, sua vida não vai andar. Você vai estar perdendo a sua vida. Você nem vai estar percebendo, mas você vai estar perdendo a sua vida. E para algo inútil, né, minha filha? Sim. Sem valor, né? Inútil. É algo momentâneo, né? As pessoas acreditam que vai ser feliz fazendo essas coisas, mas não. Vai ser momentâneo. Depois você vai vir com culpa, você não vai ter paz, você não vai ter alegria, você vai ter muitas perdas. Vergonha, né? Vergonha. Humilhação. Sim. Dor, porque muita é o que dor. o diabo faz, né? Ele só mata, rouba e destrói. Sim. É um grande engano, e né? muitos ainda acreditam que vai... A algum lugar assim. É. Minha filha, qual o conselho que você dá para uma jovem, para um jovem, para alguém que está vivendo a vida que você estava vivendo? O conselho que eu dou é: decida se refugiar no Senhor. Porque muitas vezes eu fui nesses momentos de tristeza, de angústia, nesses momentos que eu pensava que eu não era amada, que eu não era nada, eu sempre me refugiava em coisas inúteis, em coisas irrelevantes, que não iam me levar a nada, né? Era um prazer momentâneo, essa é a verdade. Muitos jovens estão em busca dessas coisas, mas nós sabemos que são só prazeres momentâneos e que isso vai travar a nossa vida. Isso vai travar a sua vida. Você não vai ter alegria eterna, você não vai ter paz, você não vai ter fluidez enquanto você não tomar uma decisão de se lançar no Senhor por inteiro, de não viver mais uma vida dupla, uma vida falsa, né? De estar na igreja, mas estar no pecado. Não tem como, né? Deus, ele nos quer por inteiro. Então, o conselho que eu dou é: se refugie no Senhor, porque Ele é o único que pode preencher esse vazio que muitos estão, né? Estão sentindo. Ele é o único que pode nos dar alegria eterna, paz e uma vida abundante, né? É isso.
Tá feliz com Jesus? Muito feliz. Encontrou- Casada agora. Casada. Encontrou o amor da vida. Sim. O Muito Senhor curou feliz. seu destino. Curou meu destino. Graças a Deus. É isso aí. Jovens, mas que tem muita história para contar, né? Que faz a gente refletir. E eles tiveram que entregar a vida completamente, confessar, perdoar, se perdoar. Lohan teve que perdoar o pai, teve que se perdoar a mãe. Mas está aí, destinos curados, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, engrandecido seja o teu nome pela sua bondade, fidelidade. Ah, Deus, muito obrigado. O que seria de nós sem o Senhor? Histórias que nos impactam, porque nós podemos ver a sua mão, a sua bondade, a fidelidade do Senhor, a mão bondosa do Senhor aqui estendida. E o Senhor é o Deus que faz de novo, o Senhor não muda. O Senhor mudou a vida deles e continua aberto a mudar a vida de todo aquele que abrir o coração. Tudo que nós temos que fazer é abrir o coração. E eu oro para que corações estejam sendo abertos, decisões estejam sendo tomadas, que a palavra do Senhor, que essas histórias tenham tocado corações profundamente e que nenhuma pessoa consiga ficar no mesmo lugar da mesma forma. Eu abençoo lares e famílias e que hoje um povo esteja se levantando. Sim, vidas já tenham se conscientizado e se levantado, prontas a se jogarem no Senhor completamente e terem também seu destino curado. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do Lohan, pela vida da Esther, por essas transformações, libertações. Muito obrigada. Louvado seja o teu nome pelo que o Senhor fez na vida deles, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. E obrigada pelo que está causando através da história deles. Obrigado, Senhor. Eu te amo e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Bom, é sempre um prazer estar aqui, saber que você está aí, que essa mensagem tenha tocado o seu coração profundamente, que mudanças já estejam acontecendo. Conta com a gente. Você sabe que é um prazer poder apoiar. Muito obrigada, Lohan. Muito obrigada, Esther. Muito obrigada a você. Deus os abençoe muito. Amém.